E aí, gente, beleza? Boa noite, boa tarde, bom dia. Agora a gente vai falar dos jogos do Cariocão com os 4 principais jogos da rodada: Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. O Fluminense a gente fala menos porque o jogo está acontecendo durante a gravação. Então vamos para a vinheta. Voltamos da vinheta e vamos falar agora do jogo do Gigante da Colina. O Vasco estreou o campeonato basicamente com um time sub-20, o que parece ser uma medida dos times de maior expressão do Rio: Flamengo, Botafogo, o próprio Vasco e o Fluminense, para esse início do Campeonato Carioca, para poder dar um tempo maior dos treinadores trabalharem com os jogadores que estão chegando e que já estão no elenco. Dito isso, o Vasco atuou com 3 jogadores que voltaram de empréstimo: o Serginho, o Zé Gabriel e o Vitor Luiz, que já estavam no elenco, e nessa oportunidade foi capitão. Já que a gente está falando dos laterais, eu achei uma partida muito consistente do Vitor Luiz, tirando uma falha do gol. E vamos falar do lateral direito, Paulinho, que ele se mostrou defensivamente bom e atacando muito incisivo. Várias jogadas surgiram pelo lado direito no primeiro tempo. Isso mudou no segundo, mas provavelmente se deve ao cansaço. Falando ainda do primeiro tempo, então, vamos falar que o Nova Iguaçu chegou em algumas vezes ao gol, fez o Pablo, o terceiro goleiro do Vasco, trabalhar muito, principalmente numa cobrança de falta, que fez uma curva muito boa, quase atingindo o lado oposto, né, do goleiro, mas foi o Vasco que abriu o placar, como foi dito, com o Paulinho, numa jogada que o Bruno Lopes buscou uma jogada individual, fez o corte para dentro, bateu no goleiro, voltou para o Paulinho e ele marcou. Foi o primeiro gol dele como profissional e isso tem que ser citado. Outro destaque do Vasco, dessa vez como centroavante, estava o GB. Ele, no primeiro tempo, fez várias jogadas, tanto de pivô quanto jogadas tentando a finalização, entre elas uma bela lambreta, que infelizmente não alcançou o gol, mas que deve ser destacado. Fora isso, o primeiro tempo foi de muita intensidade do Vasco, marcação em cima. E isso gerou um prejuízo no segundo tempo, onde o Nova Iguaçu cresceu por causa do desgaste físico dos jogadores. Falando sobre os titulares em campo, tem que se destacar o Serginho, que teve uma função importante no ataque, auxiliando, articulando, mas acho que o Zé Gabriel não conseguiu atingir o que esperava. Atacando, ele não teve uma condição muito boa, defendendo, eu também achei que ele ficou devendo, e uma qualidade dele, que é a bola aérea, eu acredito que tenha ficado devendo. Por quê? Ele não conseguia ganhar, não conseguia disputar, muitas vezes chegava atrasado. Dito isso, os dois foram substituídos no segundo tempo, e houve comentários que na saída do Zé Gabriel, ele acabou sendo vaiado pela torcida, o que mostra uma insatisfação muito grande que pode pesar dele continuar ou não no Vasco. A gente também tem que destacar o Nova Iguaçu. Em nenhum momento ele desistiu do jogo, ele parou de jogar. O Vasco teve uma bonita jogada ainda com o GB, que ele consegue chutar de fora da área, mas não vai no gol. E quase que imediatamente o Nova Iguaçu, com o jogador Vitor Cruz, ele se adianta, corre em direção ao gol e recebe uma bola entre as linhas e ele bate para fora. O que mostra que o Nova Iguaçu não desistiu do jogo em momento nenhum, buscou sempre vencer. Agora a gente passa a falar de outro jogo, o jogo do Botafogo. O Botafogo perdeu esse jogo, foi 2-1. E, bom, temos que destacar os jogadores do Botafogo também sub-20, mas temos que dar o mérito para os jogadores do outro time. Então, a gente tem que dar um mérito total aos jogadores do Maricá. Eles abriram o placar no primeiro tempo. Além disso, eles suportaram desde o primeiro tempo uma expulsão. Foi uma jogada individual, onde o jogador do Botafogo ele buscou entrar na área, conseguiu um drible em cima do número 3 do Maricá. E isso que a torcida viu o Maricá jogando, eles acabaram no segundo tempo já sofrendo uma falta na realidade. Dessa falta eles conseguiram marcar o segundo gol. Um gol muito bem batido pelo jogador Borges, que foi uma falta muito, muito bem encaixada. Mas o Botafogo também não desanimou. Ele se manteve presente no jogo com intensidade, mesmo com a menos. Eles não conseguiram fazer um gol. Até mais ou menos o final do segundo tempo, onde o jogador Yarley sofreu uma falta. Bom,
Já no segundo tempo do jogo, a linha de defesa do Botafogo acabou se complicando, fazendo uma falta muito boba próxima à área, que ocasionou o jogador do Botafogo receber um cartão, e por sua vez, dessa falta, o Borges, que é um jogador do Maricá, ele conseguiu fazer o gol com uma falta muito bem batida, tirando do goleiro. Só que o Botafogo não desanimou, já perto do segundo tempo, numa jogada individual, o Yarley vai para dentro da área, tenta driblar o marcador, e o marcador, talvez num momento de tentar manter o placar, ele acaba com muita intensidade derrubando o Yarley. E desse pênalti, o Botafogo consegue fazer o gol, porém não consegue virar o jogo. Então o jogo terminou 2-1 para o Botafogo, que jogou bem com seu time sub-20, certo? Alguns titulares estavam lá, o próprio Patrick de Paula, salvo engano esse é o nome do jogador, ele voltou para o Botafogo e era titular nesse jogo. Vou falar então do Flamengo. Minha opinião completamente técnica, tática, nem um pouquinho envezada. Brincadeiras à parte, o Flamengo jogou bem no primeiro tempo, foi o que eu tive a oportunidade de ver. Os 15 primeiros minutos, para mim, foi muito equilibrado. O Flamengo jogava, o Boa Vista atacava, o Flamengo atacava. Um jogo muito igual, muito parelho. Só que o coletivo do Boa Vista se destacou. Não que o Flamengo esteja ruim, mas o Boa Vista, nesse quesito de grupo, eu acho que está mais firme, tem mais tempo de treinamento junto, eu acredito que desempenhou melhor por causa disso. E por causa desse coletivo, desse entrosamento, o lateral Vitor Ricardo, não errei, número 2 do Boa Vista, conseguiu fazer um cruzamento muito bem feito para o atacante Zé Vitor, que cabeceou no contrapé do goleiro e abrindo o placar. O Flamengo tentou reagir, ele lutou muito, mas no resto do primeiro tempo, Boa Vista. No início do segundo tempo, o Flamengo reagiu com o Carlinhos, ele conseguiu fazer um gol empatando tudo. O Carlinhos é aquele muito criticado, né? Ano passado. Ele é um jogador bom, ano retrasado. Ano passado, na realidade, né? No Campeonato Carioca, no Nova Iguaçu. Foi um jogador de destaque, um jogador muito bom, mas muito criticado pela torcida do Flamengo. Entre um desses críticos, tem um colega meu, que eu vou colocar a opinião dele do jogo logo após a gente terminar aqui, para vocês verem que eu não tô sendo clubista. Tá tudo aí, ó. Comentaram é que o Boa Vista barra os outros times cariocas que fazem o Carioca, eles estão treinando há 3 meses já, entendeu? E mesmo os garotos, até mesmo de time titular, deve estar treinando há menos de um mês, entendeu? Sei lá, umas 3 semanas, 2. Então tem um quesito físico também envolvido, tá ligado? Mas eu senti um pouco desorganizado o time do Flamengo. Eu achei que o Boa Vista jogou melhor. Tipo, jogou no contra-ataque, deixou o Flamengo se perder e, tipo, como é um time de garotos, fazer um controle de bola ali a ponto de dominar o adversário é complicado. Então acabava acontecendo erros simples que faziam que o Boa Vista fosse para contra-ataque toda hora. Então foi mais complicado. Então, o Boa Vista fez um gol no lado. Teve ali mais umas 2 oportunidades de gol onde fazer o gol. Vamos falar do último jogo do campeonato carioca desta rodada, Fluminense e Sampaio Corrêa. Eu não tive oportunidade de ver esse jogo, foi um jogo pelos melhores momentos de muita intensidade, muita entrega de ambos os lados. A gente pode destacar o jogador Pablo Baia, eu acho que é do Fluminense, ele joga pelo lado esquerdo. Ele teve, pelos melhores momentos, uma atuação muito incisiva, buscando a linha de fundo, cortando para dentro, chutando, buscando o drible. É um jogador muito bom e pode ser um reserva muito bom para o Arias. Mas vamos falar do jogo. O Sampaio Corrêa também mostrou muita entrega, muita intensidade. Foi um jogo que os dois goleiros trabalharam bastante, entendeu? O Sampaio Corrêa mostrou um coletivo muito bom pelos melhores momentos. Eu acredito mesmo que os times cariocas, principalmente esses 4 que eu falei, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, vão se mostrar depois da 4ª rodada, onde os times titulares vão atuar. E, bom, nesse ponto, para os times como o Boa Vista e o Maricá, essa vitória sobre o Flamengo e o Botafogo pode ser muito importante para eles galgarem um título que seja da Taça Guanabara, seja do Carioca, seja qual for a competição, para eles se destacarem no cenário nacional e às vezes conseguirem vender um jogador,
ou mesmo assim se colocar em destaque, né? Porque é uma oportunidade muito grande para esses clubes. Dito isso, o Sampaio Corrêa empatar e o Vasco empatar com o Nova Iguaçu também é muito bom. O Nova Iguaçu já vem de um campeonato passado muito bom, vice-campeão, então acredito que seja isso. E esse foi o primeiro giro de Cariocão. Um abraço. Na verdade, se tiver o próximo vídeo, que eu acredito que vai ter, nem que seja somente eu vou trazer 2 colegas para poder discutir sobre futebol. Você voto vencido, que ambos são flamenguistas, mas todos imparciais, tá? Então, um abraço, muito obrigado por você ter visto. Deixe seu like, seu dislike e tamo junto. Valeu!